Hello, hemato lovers, ou conhecedores da hemato. Bom, o tema que eu vou falar hoje, como já deve ter visto, é o transplante de medula óssea, ou também chamado transplante de células-tronco hematopoéticas. A mesma coisa, não precisa ter problema com isso. Definição: o que significa o transplante de medula óssea? É um procedimento, radical para eliminação de alguma doença que esteja comprometendo a criação ou função das células sanguíneas. No caso, principalmente em doenças oncológicas, no caso, muitas vezes hematológicas, oncohematológicas, imunológicas e até nos erros inatos do metabolismo. Lembrando que tem característica de ser endovenoso, diferentemente dos tipos de transplante com os órgãos. O transplante de medula óssea é um transplante endovenoso. O paciente recebe as células-tronco por EV. Primeiro, eu acho importante comentar que existem os tipos de transplante, depois os tipos de condicionamento para que esses transplantes ocorram e depois os tipos de captação para aqueles transplantes. Então, o primeiro tipo a gente tem o autólogo. Muitos autores ainda dizem que são somente 2, mas eu classificaria como 3, segundo outros dados de informação. O autólogo é aquele que provém da própria pessoa que ela vai doar para si mesma. Então, ela previamente tem uma coleta e depois de um certo condicionamento, como eu vou explicar posteriormente, as células são reinfundidas do próprio doador. A própria pessoa foi a própria doadora para ela mesma. Então, as células foram crioprecipitadas ou congeladas, mesma coisa, e em seguida teve essa reinfusão das células. O segundo tipo seria o singênico, que é realmente com o irmão gêmeo, como o nome já é parecido também, para vocês decorarem. E a coleta geralmente é prévia. O halogênico é com um parente compatível. No caso, ele pode ser ainda idêntico, haploidêntico e pode ser não aparentado. Mas no caso halogênico é diferenciado. Esse pode atuar em várias áreas, é um leque ainda maior. Pode ser tanto imunológica, oncológica, hematológica e aquela parte dos erros inatos do metabolismo também, muitas vezes é tratada por parte halogênica. Lembrando que no transplante, o essencial para saber se vai ter ou não uma rejeição entre aspas, que é diferente da rejeição de órgãos, é saber se você tem o HLA tanto tipo 1 como o tipo 2 compatíveis. Geralmente do tipo 1 sendo classificados como A, B, C e do tipo 2 classificados como DR e DQ. Do tipo halogênico, agora eu vou mostrar como é que existe essa chance de compatibilidade de irmãos, principalmente. No caso, então, é o aparentado. No caso, funciona para irmãos. Mãe e pai, geralmente, e é o que está sendo mais utilizado, vou até dar um adendo aqui, foi o meu caso, a minha mãe foi minha doadora, então eles já veem que 50% da minha mãe eu já conheço, e essa parte eu não vou rejeitar, eles vêm por esse lado. Quando você não tem um irmão doador, que foi no meu caso, minha irmã não foi compatível comigo. Mas existem casos que o irmão é doador, porque ele é compatível, vamos ver o porquê que acontece isso. Como vocês podem ver, tem 25% da chance de serem totalmente compatíveis, no caso aqui. Se eles forem, por exemplo, aqui é o gene da mãe, AC, e aqui é o do pai, BD. Lembrando que 50% é necessariamente da mãe e 50% necessariamente é do pai. Então, vamos dizer que for uma pessoa do tipo AB, sendo herdado A da mãe e B do pai, certo? E aqui são várias outras combinações que podem existir. Os irmãos podem ser totalmente iguais, 25% de chance de probabilidade, totalmente diferentes, 25% de chance de probabilidade também, e 50% eles terem um alelo em comum. Bom, quanto à coleta, é importante ressaltar que tem 3 tipos principais de meios de coleta para o transplante de medula óssea. Localizado, que eu vou falar cada um individualmente. O primeiro é o realmente por medula óssea em si, que é o procedimento no local, geralmente na crista ilíaca, no externo, mas geralmente é escolhido por crista ilíaca, com a punção várias vezes de agulhas retirando pequena quantidade de ml da própria célula-tronco. Eu vou até contar um segredo. Os médicos disseram que é como se fosse pegar a parte boa que existisse. Quando você tira uma... Por que não pode tirar uma grande quantidade, como tira no mielograma? Grande quantidade, eu digo, é 10 ml, mas
10, 15 ml, mas no caso desse é 5 a menos de 5 ml, muito pouco. São micropunções várias e várias vezes nos locais. E por que é essa quantidade tão pequena? Porque quando você tira uma grande quantidade, vai tanto a partir da célula tronco, hematopoética que você quer, como também os outros organismos, células que estão ali alojadas, como células adiposas, de outros tipos de compartimento também, que não são interessantes para a realização de transplantes de medula óssea. Tem a coleta por sangue periférico, que realmente apresenta uma vantagem maior por não precisar de anestesia, diferentemente. No caso periférico, é colocado um número muito grande de granuloquine, no caso são estimulantes, aqueles, vocês se lembram, do G, C, SF, enfim. São estimuladores dos marcadores para a proliferação celular, hematopoética no geral. E também pode causar uma hipocalcemia no meio do procedimento e às vezes recorre a uma internação por necessidade de um acesso venoso. Às vezes as pessoas não têm um calibre muito grande e aí é necessário fazer um acesso central. Às vezes as pessoas não têm um calibre muito grande no acesso periférico e assim tem que recorrer a um catéter central. E tem um terceiro tipo que cada vez entra mais em desuso, mas ainda é muito útil para várias outras situações. Lembrando que aqui é diferente de muitas outras áreas da medicina, porque cada caso é realmente cada caso. São muito específicos e cada paciente é, às vezes, completamente diferente o tratamento para a mesma doença, entre aspas. Sangue de cordão é aquele, como vocês já devem saber, geralmente quando o bebê nasce, recortado e colocado as células tronco. Muito útil para o bebê, às vezes até para outras pessoas, para aquela criança, né? Mas tem um pequeno problema que, por exemplo, erros inatos no metabolismo que não foram detectados, só foram detectados tardiamente, as pessoas também vão acarretar e levando também esse tipo de problema. Um exemplo. Outra desvantagem é porque o número de células é tão pequeno que a demora celular vai entrando na aplasia medular por um tamanho muito mais prolongado do que o normal. Isso faz com que o paciente entre em muitas infecções e corra risco de vida com mais facilidade. E agora a última parte do vídeo tem os tipos de condicionamento existente. Vamos caracterizar 3 tipos principais de condicionamento. Eu vou exemplificar o que eu tive em relação a um deles para ter uma noção do que é um condicionamento. O termo básico e condicionamento é a criação de um espaço único e necessário para que aquela medula nova possa adentrar, proliferar e, enfim, ter uma chance praticamente inexistente, mentira, mas é muito menor, da chance de recidiva daquela doença. Pensar logicamente, não faz sentido você colocar simplesmente a medula nova num corpo que ainda pode apresentar algum resquício de blasto ao redor. Então, tem consideração de 3 tipos de tratamento para preparar o corpo para receber aquela medula. O primeiro é chamado mieloablativo, que tem a toxicidade maior. E a desvantagem dele é principalmente essa, que de acordo com a toxicidade pode causar, de acordo com a droga muitas vezes, principalmente pacientes mais velhos, cardiopatia, parte pulmonar, outras áreas assim do corpo, até mucosa também, que vão sendo agravados, enfim. E também essa área, essa toxicidade é chamada de mieloablativo. Então, já devem decorar, mieloablativo ligado ao que tem maior condicionamento e de maior toxicidade. E exemplo disso é o uso de quimioterápicos ou químio e rádio. Alguns tipos é o busulfano, com melfalano. Melfalano é o mais utilizado, no caso, eu usei no meu D-6, depois vou explicar para vocês. Vou pegar até agora. Tem também busulfano com ciclofosfamida e ciclofosfamida com radiação total. Enfim, aqui é o exemplo de um condicionamento, tá? Aqui é o dia que eu me internei anteriormente, sabe? Eu internei no D-7 e comecei a receber qualquer medicação no D-6. No D-6 eu coloquei o catéter, que até eu tô utilizando agora, o tipo de catéter que você usa por 2 a 3 meses, mas não tem nada a ver com a aula de hoje. No D-6, aí eu recebi melfalano no primeiro dia, e logo nos 3 dias posteriores, -5, -4, -3 e -2 também,
eu recebi uma dose menor de busulfano. Então, no meu caso, a utilização foi busulfano com melfalano. E no meu D-1, eu tive radiação, radioterapia de corpo total. Cada caso é um caso. E no 0 é indicado o transplante. Isso aqui varia muito. Pode ter paciente que chega no D-10 e aí começa a quimioterapia. Lembrando que aquele D- são os dias que vão preceder o transplante, iniciando a quimioterapia do procedimento de condicionamento para fazer aquele transplante. Então, 0 é o transplante e os dias posteriores são os dias pós-transplante, certo? Tudo bem? O tipo de condicionamento intermediário, que é o de toxicidade reduzida, como o nome já diz, ele é intermediário. Ele não é tão tóxico como o mieloablativo, mas também não chega a ser de imunossupressão de toxicidade limitada, que eles também chamam de não mieloablativo. É um intermediário. Existe aquele com a toxicidade lá embaixo, que é o chamado não mieloablativo, como foi comentado anteriormente. A desvantagem principal é que tanto pode ter uma chance maior de recidiva, ou seja, não acabou com aqueles blastos que ainda podiam ter, aqueles restinhos do blasto, e nem e também tem a maior chance de ter a doença do enxerto versus hospedeiro, que depois vai ser explicado também com calma, calma. Por que você vai usar o nome ablativo? Bem, ele não é muito utilizado, mas geralmente é para pacientes que já têm uma comorbidade anterior que não é o indicativo de ser usado no transplante de células-tronco convencional. Então, pronto. Assim que é iniciado o transplante, é interessante, gente. As células que você recebe como se fosse um bolso de sangue, sendo que é um cateter bem mais calibroso e de acesso central, ou na subclávia, no meu caso, ou aqui na jugular. Varia de paciente para paciente, de hospital para hospital. Mas é um calibre, geralmente de 2 lumens, e recebe como se fosse uma bolsa de sangue. Assim que recebe, tem uma quantidade enorme de linfócitos T que vão como se tivessem um chip, vão atrás da sua medula. E aí eles vão captando, captando e vão atrás da medula. Claro que vão todas as outras células, né? Mas por que que os linfócitos T foram aqueles que eu falei que eu acho que são um dos mais importantes aqui? Porque eles são os que podem identificar o que tem do hospedeiro, no caso do doador, o linfócito T doador pode identificar as células do hospedeiro e começar a contra-atacar. E aí vai gerar a doença do enxerto versus o hospedeiro. Isso é ruim? Não necessariamente. Por quê? Porque, enfim, a própria reação pode destruir as células tumorais que ainda podem existir no corpo do hospedeiro. Então, é a chamada doença do enxerto versus a leucemia, que ainda pode estar presente. A leucemia que é o caso mais comum. Mas, enfim, é muito bom, nesse caso, que é o enxerto versus a própria doença. Só que tem outro lado. Quando isso é acentuado, quando tem muito, é ruim. Por quê? Porque começa o enxerto versus o hospedeiro mesmo. E aí outros órgãos podem ser acometidos. No caso, principalmente, tem que estar atento ao intestino. Vai ter um aumento muito maior de evacuações, tendo diarreia, mal-estar, às vezes até náusea também, quando acomete uma parte mais acima do trato gastrointestinal, mas geralmente é mais intestino. Pele, a parte de a sola das mãos e dos pés vão estar geralmente mais vermelhas, com racho e depois um racho generalizando o corpo. E também acometimento de pulmão e mucosas. Geralmente elas ficam mais ressecadas e isso vai adquirindo uma maior intensidade ao longo dos dias. Como é que a gente pode evitar esse lado da rejeição? Muitas vezes é dado, eu também tomei, até aqui, bonitinho. Posteriormente, nos dias 3, 4 e 5, eu tomei ciclofosfamida. É muito utilizado ciclofosfamida ou metotrexato. Eu acho que eu tomei depois uma dose de metotrexato. Mas é muito utilizado no caso para evitar esse tipo de reação que eu falei anteriormente, para que o próprio corpo não seja ter tido rejeição. Outro também muito importante que eu esqueci de comentar é de fígado. Fígado é um dos pontos também que tem a doença do enxerto contra o hospedeiro, que você tem que ficar de olho no paciente. A alteração hepática é muito importante. Alteração hepática, alteração intestinal, alteração de pele e mucosa e pulmonar. E quando é que você considera que existe a pega da medula? Quando a própria medula começar a fabricar durante mais de 3 dias 500 neutrófilos.
que é a contagem, na verdade, de neutrófilos e de bastões. Quando tem acima de 500 nessa contagem, é considerada a perda da medula. Então, por exemplo, eu estava aqui e varia de paciente para paciente como sobe. Por exemplo, no D0, estava aqui a plaseada. Quando foi no D-14, eu comecei a ter 36, 36 neutrófilos. Quando foi no D-15, foi o dia que deu pega, deu para 600. Eles já consideram pega, porque geralmente é assim que acontece. 600, 600, 600. Deu 3 dias, medula pegou. Quando é que você também considera que tem a pega plaquetária? Quando tem acima de 20 mil plaquetas, também produzidas somente sem bolsa. Ele produz o próprio corpo, a própria medula do paciente. Pergunta, e se tivesse dado, por exemplo, varia também de paciente, pode ser do D mais 10 até o D mais 20, a pega. Geralmente, a média do mundo está em D menos 18. E aqui dos brasileiros, pelo menos do hospital que eu estava no D mais 17, desculpa, mais. E aqui varia de paciente para paciente, mas, por exemplo, se tivesse no D mais 12, tivesse 500 neutrófilos, no D mais 13 tivesse dado 400 e no D15 200, a medula não teria pego. Por quê? Porque não foram 3 dias consecutivos, tá entendendo? Pronto, aqui foi uma explicação bem rápida e bem simples, só uma introdução sobre o que é o procedimento do transplante. Posteriormente eu vou dar mais detalhes, principalmente quanto à toxicidade, efeitos colaterais, principais indicações e outros mais. Eu não sei se vocês gostaram, mas beijo da Lia!